Então, que raio de evangelho é esse que não tem poder? Entra ano e sai ano, ensinamos, falamos e gastamos tempo ensinando, e ensina de novo. Na outra semana continua o estudo, na outra continua e não vê testemunho, não vê milagre, não vê conversão. O dom arrebata multidões, o dom enche estádio, o dom faz as pessoas chorarem, mas é a unção que quebra o jugo, é a unção que despedaça correntes. Sem a unção, o jugo não será quebrado. O termo unção é um derramar da vida de Jesus em nós. Até mesmo o Jesus carne derramou algo sobre nós. Você sabe, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então Jesus 100% Deus derramou algo sobre nós, e o Jesus 100% homem derramou algo sobre nós. O que eu quero dizer é que até mesmo da carne de Jesus nós recebemos. Porém nós temos o derramar do Jesus Deus, 100% Deus, e o derramar do Jesus homem sobre nós. Então Jesus, para você salvar aí na sua configuração, Jesus derramou da sua carne e derramou do seu espírito sobre nós. Em Gálatas 4, versículo 6, diz assim: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho. Você vê? Como se recebe o Espírito Santo? Sendo filho. Por que que Deus enviou o Espírito Santo aos nossos corações? Porque eu sou filho. Então houve um derramar do Espírito sobre nós. O Espírito Santo então presta atenção nisso, o Espírito Santo então é total derramar da vida de Cristo em nós. Ter o Espírito Santo é ter o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo e o Espírito. Todos esses termos que você lê na Bíblia, saiba que está falando da mesma pessoa, que é o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é a vida total de Cristo derramada em nós. Mas unção é a capacidade humana de Cristo derramada sobre nós. Eu vou dizer de novo. Unção é a capacidade de Cristo humano derramado sobre nós. Quando Jesus disse: se vocês crerem em mim, fará as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores, ele está falando da sua capacidade humana de realizar milagres. E se nós temos e fazemos a mesma capacidade dele, humana, é evidente que é do Jesus humano, do Jesus profeta, do Jesus evangelista, do Jesus apóstolo, do Jesus homem. E é isso que a Bíblia chama de unção. Espírito Santo, ou a pessoa do Espírito Santo, é a vida de Cristo derramada em nós. Gálatas 5 e 29 vai chamar isso de fruto do Espírito. Deixa-me te fazer algumas perguntas para você entender o que é fruto do Espírito. Presta atenção. Qual é o meu fruto? Não confunde fruto com fruta. Ou não confunde fruto no singular com frutos no plural. Quando Gálatas menciona, quando o apóstolo Paulo fala do fruto, ele fala o fruto do Espírito é. Mas o fruto do Espírito no singular possui 9 gomos. Ou seja, é o fruto do Espírito com 9 virtudes. E quando você lê o fruto do Espírito com 9 virtudes, você vai ver o que ali? Você vai ver que ali são todos os traços de quem Jesus é. Ou seja, o fruto do meu casamento é a Isabela e é o Gianluca. Esse é o fruto do Hernani. Quem gerou Jesus e Maria? Vamos lá, gente. Quem gerou Jesus e Maria? O Espírito Santo. Então, quem é o fruto do Espírito? Entendeu?
Por isso que quando você pega Gálatas 5:29, você lê ali Gálatas 5:29, você vê que ali está falando de bondade, mansidão e amor, domínio próprio, etc. Aquilo é tudo que Jesus foi quando homem. E agora quando a Bíblia fala que é gerado em nós o fruto do Espírito, está dizendo, falando de Cristo. A maior prova que uma pessoa tem o Espírito Santo, tem o Espírito Santo como pessoa, não está exatamente porque ele expulsa demônio, está em como ele manifesta o fruto do Espírito. Essa pessoa que tem o fruto do Espírito não mente, essa pessoa que tem o fruto do Espírito não prostitui, não adultera, ela não tem as obras da carne. E o fruto do Espírito está falando de uma pessoa. Tudo que você lê ali são os traços da personalidade e do caráter de Cristo, sendo ele o fruto do Espírito. Por isso que o Espírito Santo é a total vida de Cristo derramada em nós. Então, quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, nós passamos a operar debaixo do fruto do Espírito, porque nós passamos a ter domínio próprio. Tem gente que tem demônio próprio, em vez de domínio próprio. Nós passamos a operar debaixo da autoridade do Senhor e da autoridade de Cristo. Olha o que Jesus disse, olha, é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vier, ele precisa vir. Jesus está querendo dizer o seguinte, se o Espírito Santo não for derramado sobre vocês, vocês vão viver debaixo de recaídas, com medo, convertidos e desviando e etc. Vocês não vão aguentar, por exemplo, a perseguição. Ou seja, Jesus disse e deixou bem claro que o Espírito dele, já que o Espírito Santo também é chamado de Espírito de Cristo, que o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo deveria vir para habitar em nós. É isso que ele diz. Então, o Espírito Santo é a vida total de Cristo derramada em nós, mas a unção é a capacidade de Cristo sobre nós. É só depois que você for revestido de poder, ou seja, só depois que você tiver a unção, que você vai poder realizar as mesmas obras que ele fez e até maiores. Acho que você me entendeu agora. Ou seja, sem a unção, você vai passar vergonha igual os discípulos de Jesus, que foram expulsar um demônio, o demônio não saiu. Eles não estavam revestidos de poder. Eles não estavam debaixo de unção, como por exemplo, nem para pregar, nem para expulsar demônios. Agora, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E eles começam a andar por aí ministrar, então eles ficam felizes e voltam. Senhor, dessa vez os demônios estão saindo. Eu até acredito que aquele sopro de Jesus sobre receba o Espírito Santo foi um sopro temporário. Porque o sopro permanente, o derramar do Espírito Santo permanente vem em Atos 2. Mas antes de Jesus morrer, precisava ter manifestações de cura e de poder. Então ele envia os 70 e eles começam a curar e fazer milagres. E a Bíblia afirma categoricamente que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Eu identifico isso como, vamos, transfiro sobre você a unção de cura, transfiro sobre você a unção para expulsar demônio, agora vai lá, expulsa demônio e vai lá e ore por cura. Foi isso que aconteceu. E provavelmente isso foi temporário, porque tem que acontecer de novo em Atos 2. Se é que você entende o que eu estou dizendo, eu creio que sim. O Espírito Santo, ou o Espírito Santo, ele te faz ser. O papel do Espírito Santo como pessoa dentro de nós é confeccionar o nosso caráter. Transformar você em a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Então, quanto mais tempo demorar uma pessoa de receber o Espírito Santo, vai ficando cada vez mais difícil. Olhem para mim aqui. O Espírito Santo não pode fazer a obra que você não quer que ele faça.
Eu vou repetir. O Espírito Santo quer mudar sua família. O Espírito Santo quer transformar sua vida. Ele pode fazer coisas que você nem imagina, mas Ele está aí, porque o Espírito Santo é gente. O Espírito Santo é tão gentil. Tão gentil. Ele não mete pé na porta. Ele está ali gentilmente, eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo, eu posso mudar sua vida. Eu fui enviado para você, diz o Espírito Santo, para ser o seu ajudador, seu conselheiro. Eu posso fazer isso. Mas o Espírito Santo não pode fazer a obra que você não quer que ele faça. Nós não cremos em determinismo. Ou seja, vou usar o termo político hoje, não existe transformação compulsória. Acho que vocês me entenderam. Toda mudança passa pelo arbítrio. Olha para mim. A maior pregação produzida pelo Espírito Santo é a pregação de arrependimento. E deixa eu te falar uma coisa séria sobre isso. Se você estiver num culto e quiser pregar sobre avivamento, sobre o Espírito Santo, e decidir que a mensagem será de arrependimento, ainda assim você pregou a maior mensagem de avivamento sobre o Espírito Santo. E eu vou te explicar por quê. Tem gente que quando nós vamos falar de arrependimento, elas imaginam coisas grosseiras. Como trair, roubar, mentir, ou coisas terríveis. Mas você sabia que analisando a Bíblia Sagrada, 90% das destruições familiares passam pelas pequenas coisas? Você deve se arrepender por pequenas coisas. E quem tem o Espírito Santo é falado para ele que tem que se arrepender. Uma vez aqui nesse púlpito, sabe, eu gosto muito de fazer o culto de uma forma descontraída, e teve gente que falou que eu faço culto como se eu estivesse na sala da minha casa. Eu acho que não, na sala da minha casa, raramente eu fico, mas na sala da minha casa eu fico ali sentado e calado. Então acho que aqui eu me sinto melhor, inclusive. E aí um dia falando aqui, eu acho que um deles me trouxeram eu era de manhã, eu tinha acabado de chegar do aeroporto para pregar, e um dos pastores trouxeram um energético. E eu peguei o energético, bebi e falei, gente, vai ter isso aqui lá no céu. Na mesma hora, o Espírito Santo falou assim, não gostei. Uma outra vez eu estava aqui pregando, e citei Davi. Davi foi um jaguara. Falei desse jeito. Que palhaçada. E bati em Davi. Quando eu fui orar, cheguei em casa, antes de dormir, eu ouvi a voz do Senhor. Sabe, Hernani, eu não gostei do jeito que você falou de Davi. Às vezes, gente, pequenas coisas cerram o favor de Deus na sua vida. Amargura é uma delas. Você falou, não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminam. Amargura é tomar veneno. Por isso chama contaminação. Aí quando nós vamos falar da obra do Espírito Santo, veja, o ponto mais importante para você entender. Esse ponto que os tradicionais acreditam, que o Espírito Santo ele vai gerar o arrependimento, acabou. E até a volta de Jesus ele vai ficar ali só gerando arrependimento, etc. Pronto, acabou. É uma parte da asa do avião. Está certo, está correto, só que é incompleto. Porque a outra parte, eles não creem, que é a capacitação, é o revestimento de poder, é o batismo com o Espírito Santo, trazendo dons proféticos, ressuscitando mortos, levantando paralíticos, expulsando demônio, porque sem poder do Espírito você não expulsa demônio. Já contei aqui, mas repito, uma vez indo para Ponta Grossa, meu telefone toca. Na metade do caminho, um amigo meu, que havia feito umas brincadeirinhas,
Tipo assim, eu sou um tradicional que levou o azar de ser batizado com o Espírito Santo. Ele falou isso. Um outro disse, eu fiquei 30 anos orando em línguas, me arrependi. Desse nível que eles são. E eles zombam da gente, né? A gente já está acostumado. E aí, estava eu e minha esposa, o camarada falou assim, Hernani, vem aqui na igreja. Falei, o que foi? Rapaz, manifestou um demônio aqui. Falei, mas olha, expulse. Falou, não, a gente já tentei. Já li o Salmo 91, já li o Salmo 23, já dei óleo para beber, já viu o cara abre a boca do endemoniado e taca óleo na boca dele. E puxa o cabelo, e bate, e não dá resultado. E o bicho já está raspando um facão, e está gritando com todo mundo, já bateu em 2 diáconos. Vem aqui, pelo amor de Deus. Rapaz, eu não posso, eu estou na metade do caminho, estou chegando em Ponta Grossa. Pelo amor de Deus, vem aqui. Falei, mas não dá mesmo. Ó, faz o seguinte. Vai aí num pastor da Universal. Não, Universal, eu deixo pôr fogo na igreja, queima a igreja, mas Universal eu não aceito. Falei, então aí fica difícil. Pastor ir para expulsar o demônio, tem, você que não quer. Não, vem você. Falei, cara, eu não posso. Cara, está acabando com a igreja, o som e tudo, virou um peteco. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Entra lá uns 4, 5, 10, segura o cara, aperta o cara. E o que mais? E põe o telefone no ouvido dele. É para quê? Porque eu vou falar com ele. Eu vou expulsar o demônio pelo telefone. Ah não, você está de brincadeira. Quer ou não quer? A única maneira de eu expulsar o demônio que eu estou vendo aqui é falando com ele pelo telefone. Resultado, eu expulsei o demônio. O demônio saiu pelo telefone. Esse pastor não é melhor que eu, nem eu sou melhor que ele. Eu só tenho mais fé. Porque para expulsar demônio tem que ter fé. Irmãos, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos crer que o Espírito Santo em nós faz maravilhas. Nós precisamos crer que quando se ouve a palavra só um milagre, então é no poder do Espírito. Como é que um crente ora? Um crente ora em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, ao Deus Todo-Poderoso. Ou seja, então não há operação que não passe pelo poder do Espírito Santo. Gente, evangelho sem poder não é evangelho. Romanos 1:17, o evangelho é o poder. Então, que raio de evangelho é esse que não tem poder? Entra ano e sai ano, ensinamos, falamos e gastamos tempo ensinando e ensina de novo. Na outra semana continua o estudo, na outra continua e não vê testemunho, não vê milagre, não vê conversão. A igreja vai crescendo, que vai vindo criança nascendo vai crescendo. Eu quero poder, eu declaro o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, eu declaro o poder do Espírito Santo sobre sua casa, eu declaro o poder do Espírito Santo sobre você, eu declaro, porque há gente, o dom arrebata multidões, o dom enche estádio, o dom faz as pessoas chorarem, mas é a unção que quebra o jugo, é a unção que despedaça correntes. Sem a unção, o jugo não será quebrado. Aprenda uma coisa, o céu não precisa da sua unção. O céu não precisa de unção nenhuma. A unção é para quebrar jugo. A unção foi feita para levantarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Levantarei a sua casa, levantarei a sua família, levantarei você, levantarei seus filhos e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estou aqui para declarar que haverá quebra de jugos aqui nessa noite.